Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Loungecast. E hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre a construção. Construção é igual futebol, né? A gente estava brincando aqui nos bastidores, todo mundo sabe dar um pitaco, todo mundo entende um pouco, e isso acaba gerando um pouco de confusão no que realmente é verdade, no que é ruído. Para me ajudar nesse tema de hoje, estou aqui com o Dedé Oliveira, grande parceiro, corretor, construtor, né, construtor profissional, né? Assim eu posso dizer estamos assim. Estamos no caminho. Então muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Aqui conosco. E vamos falar de mitos e verdades aqui hoje, hein? Pera aí, então, deixa eu tomar um cafezinho aqui. E nós vamos fazer o seguinte formato, assunto. Bastante assunto. Nós vamos fazer o seguinte formato, nós vamos conversar aqui sobre o tema, e aí no final ali, o Dedé, antes de entrar aqui no ar, ele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram dele, e tem algumas dúvidas, algumas perguntas ali, né, de telespectadores, que são recorrentes, que a gente vai trazer para vocês, para responder para vocês ao vivo, aqui gravando para vocês. Ao vivo que vai pro ar depois. Vai dar que a pessoa tá assistindo ao vivo, certo? Bora. Cara, e aí? Vamos começar do começo? Começar do começo, que é o que muitos clientes deveriam fazer. Às vezes o pessoal já chega lá pintando a casa, né? Mas vamos começar do começo, que é o melhor. Construir, imagino que deve ser uma experiência super gostosa, porque você poder tirar um projeto do zero e construir uma casa ali como você sonha. É bem aquela coisa do jogo do The Sims. Você jogava The Sims? Já não ia muito bem, mas jogava. Que é você construir a casa. Não tinha muita paciência. É verdade. Então tá aí, né? Acho que já o The Sims já mostrava pra gente Jogava War, lembra? Aí tu fazia os exércitos ali, aí do nada vinha o outro, destruía tudo, aí fazia de novo. Então acho que foi ali que eu fui pegando o jeito. Foi pegando a resiliência pra construção. Resiliência, é isso aí. Então acho que é uma coisa assim, poxa, deve ser animal você tirar uma casa do zero, né? Do terreno ali, do projeto sair do papel. Mas eu acho que a escolha do terreno, ela é fundamental para a conclusão desse projeto. Então acho que a gente podia começar falando como escolher um terreno. Boa. Isso que a gente brincou aqui é muito verdade, né? A ansiedade, né? A vontade de ter uma casa própria, de ter um lar para uma família, ela se constrói nos anos, né? Não é você acordou um dia e pensou, vou comprar uma casa, construir uma casa. Só que esse processo, quando ele vai acontecer, as pessoas elas muitas vezes atropelam isso, né? Então elas não pensam naquela prévia que é muito importante fazer para uma construção ou até tomar a decisão às vezes de comprar um imóvel pronto por analisar todo esse cenário, né? Uhum. E um deles que é para mim o mais importante é você definir o terreno. Porque algo que você não muda depois em relação ao imóvel, uma construção, é a posição do terreno. Ele é o ponto físico ali, geográfico, né? Uhum. E a planta, uma vez executada e aprovada, você não consegue modificar a disposição dela se for algo ali estrutural, né? E aí falando um pouco sobre esse nosso lado corretor, né? E aí eu trago a importância de ter um profissional que vai te assessorar, que vive aquilo no dia a dia, né? Para você escolher o terreno certo para o teu projeto de vida. Então, vamos dar um exemplo. Uma família que tem um sonho de ter uma piscina com borda infinita, uhum, né? Fazer aquela foto bonita, aquela disposição. Se você escolher o terreno errado, você não consegue fazer um projeto com uma borda infinita. Vai ficar uma borda tipo infinita. Não é, né? Então, que terreno seria esse? Um terreno com um declive mais acentuado, talvez uma projeção de muro mais baixa e uma mata ao fundo. É o ideal. Sim. Né? Agora, aquela família que pensa em mobilidade, porque os pais já estão mais idosos, precisa de uma casa talvez térrea com um terreno mais linear. Uhum. Né? Então, na hora de buscar um terreno, nessa pressa, nessa ânsia, às vezes as pessoas elas procuram pela ansiedade, pelo melhor valor, pelo melhor negócio naquele momento, por estar no calor da emoção, e não fez o básico, que é pesquisar, ter um corretor para assessorar nesse caso, né? Que conhece os condomínios, que conhece as possibilidades de terreno para casar com aquele projeto de vida, né? Então, o projeto
ele vem antes da aquisição do terreno. Eu digo o projeto é até aquele sonho, né? Aquele sonho, aquela vontade, né? A casa que eu quero para mim não é igual a que tu quer para ti, né? A gente tem vontades e desejos diferentes. Então eu preciso externar isso, né? E aí se eu, por exemplo, tu vai me falar, Dedé, eu quero um terreno porque o meu projeto é uma casa e eu quero que ela tenha tal característica. Eu já tenho conhecimento dos condomínios, das topografias de condomínio que ele oferece para ti conduzir para esse tipo de terreno. Outro ponto importante, às vezes a expectativa do cliente no projeto ela não comporta dentro daquele condomínio, daquela metragem. Já vimos isso acontecer, né? Porque existem as regras de recuo, as regras de prefeitura, as regras de condomínio, quando você vai executar o projeto, não cabe, né? Só que o cliente já comprou o terreno, já fez a compra, já fez a transferência, já está no nome dele, o que acontece? Vai ter que revender aquele terreno. Porque se ele comprar o terreno e depois fazer o projeto, que é o que eu vejo que acontece muito corriqueiramente, aí ele vai ter que adequar o projeto ao terreno. E vai ficar infeliz, né? Então, parece muito complicado, mas não é. Todo condomínio hoje tem uma cartilha de obras e de regras, né? Se essa família já tem um profissional assessorando e muitas vezes até uma equipe de arquitetura, eles já conseguem fazer um estudo prévio de pegar a medida projetada daquele imóvel, colocar dentro daquele terreno, ver se aquela topografia vai atender o projeto daquela família e dar um aval, dar um ok para aquisição, né? Ó, tudo vai dar certo, o que eu quero executar vai dar certo, o cliente faz a compra, né? Então assim, ele transfere a razão antes da emoção dele. Tá, que é difícil, né? É difícil, mas Esse é o grande desafio da humanidade, né? E aí o profissional, como ele está mais dentro da razão do que da emoção da compra, ele vai ter essa habilidade de assessorar o cliente, de levar para o caminho correto, né? Tá, então, passo antes da compra, cliente com o arquiteto para a elaboração do projeto. Exato, o cliente com uma equipe de arquitetura, né, um corretor que tenha conhecimento de regras de construção, regras de condomínio, né? Por que hoje eu construo também? Porque eu sou um corretor curioso, né? Eu entendi que isso me traria mais conhecimento porque eu vendo o terreno para o meu cliente, né? Ou eu vendo a ideia de um projeto para ele e eu preciso saber disso, porque se ele me passar o que ele precisa e eu passar a ele que a regra daquele condomínio, aquele tipo de construção vai atender ele vai ficar feliz. Se não atender ele vai ficar chateado comigo, vai estar com um terreno que não atende ele, vai fazer um mau negócio, né? Sim. Tá. Porque então, depois que definiu o projeto, aí sim, olha, para esse projeto, aí entra o corretor. Você vai precisar de um terreno assim, assim, assado, com essa topografia, isso tem tais condomínios e aí você vai buscar o produto. Esse seria o mundo ideal. Exato, né? Antes de ir a campo, antes de mostrar um terreno, antes de fazer qualquer coisa, ter essa prévia, essa troca, né? Porque aí você entende, e um corretor que está no dia a dia conhece os condomínios, né? Então ele já sabe que, vou dar um exemplo, um Royal Park, ele tem terrenos média de 1.000 metros. Se o cliente quer um baita de um quintal, ele quer algo grande, quer uma casa, um terreno de 250 metros já é outro perfil de construção. Então aí depois do segundo estágio você vai a campo para ver se aquele produto está dentro do que você quer. Você acendeu uma luz amarela aqui na minha cabeça, né, eu como corretor, que talvez seja um ponto importante para nós profissionais olharmos. Muitas vezes o cliente chega para a gente, né, com uma demanda de um terreno. E talvez seja muito interessante, e aí entra muito naquela questão da gente humanizar o atendimento, talvez seja muito interessante a gente falar, cara, beleza, tudo bem, meu nome é Vitor, tá, você quer um terreno, mas me fala um pouco do projeto. O que você está querendo? Porque muitas vezes o cliente pode não ter esse conhecimento prévio e aí você pode assessorar ele. Muitas vezes é muito comum ele saber o que ele quer e não saber o que ele quer. Então nessa troca com o profissional ele vai abrindo a possibilidade dele. Porque ele pode falar assim para você, cara, eu ainda não tenho o projeto. E aí você como corretor pode falar, olha, o terreno ele é determinante. O projeto. E aí você assessorar, mas muitas vezes tem esse cuidado de perguntar, eu acho que... É importante, assim, disposição solar, né? Tem cliente que não quer ter sol na piscina, tem cliente que faz questão disso. E aí como que um corretor, né, um profissional vai saber da posição solar? Tem um aplicativo que fala isso, né? Ou é só ele observar de manhã e de tarde onde o sol nasce, onde o sol... Né? Porque depois de comprado o terreno você não muda a posição dele. Né?
E aí muitas vezes quando eu fiz visitas para mostrar terreno, eu tive o questionamento do cliente, né? Bom, mas você fez a engenharia, você fez a arquitetura? Não, eu fiz o papel enquanto profissional que está te assessorando de estudar sobre esse tema, não somente mostrar um terreno que é um monte de terra, né? O terreno é só um monte de terra e não é mais do que isso, né? Não tem muito o que falar, né? A possibilidade do que pode ser feito nele que é importante. E outra coisa importante também, Vitor, antes de mostrar qualquer terreno, sempre fiz isso para todos os clientes, eu mostro o condomínio e todas as possibilidades. Porque uma vez comprado um terreno dentro de um condomínio, por exemplo, é ali que ele vai viver, é ali que ele vai ter o dia a dia dele, né? Então imagina ele comprar um terreno e depois descobrir o condomínio e falar, pô, não gostei daqui. E também pode acontecer, que a gente já viu bastante, que é o elefante branco, né? Sim, Às vezes ele tem um projeto de casa que não comporta com o padrão do condomínio. Isso lá na frente um dia, pensando numa revenda, pode atrapalhar ele. Então ele conhecer o condomínio, entender qual é o tipo de construção ali, quais são o padrão das casas, se realmente é aquilo que ele está buscando, se não é mais ou nem menos. A gente fala assim que é algo pessoal você construir uma casa para ti, para a tua família, né? Mas o papel do profissional também é orientar esse cliente, porque construir um imóvel para a tua família é um investimento de patrimônio para a tua família e para o futuro, né? Então imagina que você tenha aquele projeto mirabolante de casa, que é algo pessoal. O profissional precisa te perguntar, olha, você vai ter consciência que esse imóvel, se você recolocar ele no mercado, o nicho dele, o percentual de aceitação vai ser menor, né? Eu tenho consciência, então eu quero executar. Opa, eu não havia pensado nisso. Por quê? As famílias hoje, elas mudam mais rápido de ideia e de moradia e de região devido a N fatores do que há 20 anos atrás, em que a família ficava 20 anos no imóvel. Hoje, 5, 6 anos... Vou vender, mudou de empresa, mudou de estado, né? Então, o teu imóvel, mesmo que sendo construído para você, para sua família, ele precisa ter um lado comercial também que vai possibilitar uma futura venda com mais tranquilidade, né? E o profissional, como ele está o dia a dia atendendo famílias que querem um produto, ele já entende o que mais agrada e o que menos agrada, né? E aí entra de novo no que a gente está falando, que é o corretor humanizar e perguntar. Né? Aquela velha máscara, perguntar não ofende, né? Exato. Porque muitas vezes ali você pode iluminar uma solução que poderia ser um problema no futuro. Né? E você até eventualmente poderia ser responsabilizado por esse problema, né? Porque não foi orientado, não porque não me falaram. Então, perguntar não dói, eu acho que... Porque você falou uma coisa muito legal, Dedé. Quando a gente vai apresentar um terreno para um cliente, a gente entra no condomínio, cara, não tem muito o que falar. O terreno... ele é um pedaço de terra. E já ouvi de colegas dizerem que vender terreno é de boa. Por quê? Porque é uma visita mais rápida, não tem muito que florear. Só que na verdade tem muito a ser investigado. Como não tenho que mostrar, só tenho o sonho daquela casa aí é o teu papel fazer o cara imaginar aquilo, né? E aí vem o conhecimento do corretor, né? Você não pode perguntar para um corretor hoje o que é topografia ele não saber, né? Quais são os recuos mínimos, né? de garagem e o porquê daquilo, né? Por exemplo, por que todo condomínio em geral tem 5 metros de recuo? Para possibilitar não só os acessos de garagem, os recuos, mas você olha uma casa, a fachada dela, olha para o lado esquerdo e para o lado direito, é tudo na mesma linha, né? Fica mais bonito, mais harmônico, gera valor agregado. Então, esse é um dos motivos, né? Então, o corretor, ele precisa ter um amigo engenheiro para ficar perguntando o dia todo, um amigo arquiteto, vai lá na obra, conversa com o pedreiro, conversa com o mestre de obras, esse cara que vai te ajudar a aprender, né? Esse sabe, né? Esse sabe. E sobre o projeto, além de muito pessoal, cada condomínio ele tem uma linha de corte, né? De um valor mínimo e um valor médio máximo. Não que você não possa executar uma casa mais barata ou mais cara dentro desse condomínio. Mas, por exemplo, se aquele condomínio tem casa térrea de 1 milhão e casa sobrado até 3 milhões, se você fizer uma casa de 8 milhões naquele condomínio, vai ser muito bom para você, mas vai ter uma dificuldade maior de revenda. Sem dúvida. E uma casa de um valor menor, talvez o cliente ele não queira comprar aquela casa porque ele vai ter outra possibilidade, né? É o elefante branco, né? Que a gente já famoso viu elefante branco, né? E até mesmo pensando no construtor, aí no construtor profissional no sentido do cara que constrói para vender depois, né? Como é o seu caso hoje, né? Você constrói
Isso. e vende a casa. Isso está diretamente relacionado com o custo dele. Sim, sim. Isso também vai se impactar na revenda, também vai impactar no lucro. Sim. Então, às vezes, ele constrói uma mega de uma casa no condomínio que é menor ou maior do que aquela casa que ele construiu. E não vai entregar o valor, né? Exatamente. Hoje, assim, a gente tem uma troca até no nosso escritório, né? Que o construtor, ele entendeu o papel do profissional, de todos os profissionais, de estar próximo, de trocar ideia. Então, muitos construtores nos procuram para trocar essa ideia antes de fazer a execução de um projeto. E isso eu acho muito legal, porque ele tenta entender o melhor produto para o cliente que está buscando, né? Então, hoje, em geral, os construtores, eles têm entregado um produto de uma qualidade muito boa para mais, né? Assim, a gente não vê mais tanto aqueles projetos mais pobres, assim, no sentido do material, do uso, né? Só que, claro, ele precisa ter um produto muito bom que vá atender e a margem de lucro dele, porque o construtor, ele está ali 2 anos trabalhando para uma família entregar um projeto pronto. Então é uma profissão em que ele está despendendo o investimento e o tempo dele e todo o contexto que envolve isso, né? Então, claro, ele também já tem uma noção de que tipo de produto ele deve entregar naquele condomínio ou naquela região, né? Você não cai na mesma situação do cliente final, né? Que vai fazer a casa para sua família. Sim. Ele fazer um produto muito fora, ele não vai conseguir vender, salvo raras exceções, acontece. Sim, né? acontece. Acontece. Bom, então a gente está falando de verdade, de mitos e verdades aqui, né? Então a gente já trouxe a primeira verdade, que comprar um terreno não é tão simples quanto parece. Não é tão simples e não deve ser feito tão rápido, né? Então, tanto comprar um terreno quanto comercializar um terreno não é tão simples quanto parece. Essa é a primeira verdade. Então, vamos supor que o cliente transpôs essa barreira. Ele comprou o terreno, tá? E aí, vamos pensar sempre no cenário ideal. O cara fez tudo isso que a gente está falando, comprou o terreno dele. E a gente sabe que até aqui, se ele fizer tudo com assessoria, ele não vai ter grandes problemas. E aí o problema começa, né? Se isso é um mito ou uma verdade, a gente vai discutir. Mão na massa, de Ele verdade. começa agora, exatamente. Sim. Na hora que você vai executar o projeto e de fato começar a construir. Então vamos lá, vamos sair da esfera do plano agora. Comprei o terreno, qual que é o próximo passo? Assim, vai perceber, Vitor, em todo momento eu vou bater muito na tecla que cada etapa precisa ter o profissional correto cuidando disso, né? Porque a maioria a gente está falando hoje de clientes que vão fazer um projeto para a sua família, né? Muitas vezes esse cliente tem uma empresa, ele tem uma profissão, ele tem um dia a dia que não é a mão de obra, não é empreiteiro, não é né? uma empreita, né? Então ele precisa ter um profissional correto para que minimize, né, essa jornada e entregue a ele o que ele gostaria, né? Porque do contrário a verdade ele vai despender quase 2 anos da vida dele cuidando de uma outra empresa, né? Porque uma casa, uma construção é uma empresa durante o período e ele talvez vai desfocar, vai deixar de ganhar na empresa dele, vai deixar de dar o suporte para ele. Então aí eu buscaria, né, sempre um profissional para execução qualificado. Mesma coisa, entrevistar, conversar com aquele profissional. Qual seria esse profissional? Nesse caso, você vai precisar de uma equipe de arquitetura muito boa. E assim, a arquitetura eu vejo que é gosto. Tá? Tem arquitetos muito bons no mercado. Veja qual que tem a cara do teu projeto. Qual que você imagina que vai entregar, porque a mão do arquiteto é a mão do artista. Né? Fora toda a parte executiva. Né? Você tem um projeto com todas as partes executivas muito bem detalhadas, você vem com uma equipe de engenharia que vai te dar um suporte para desenvolver a estrutura de colocar aquele projeto em pé. Né? A casa não pode cair, basicamente isso. Né? Então, o arquiteto desenvolve, o engenheiro vê se é viável aquele projeto, a execução, e uma equipe de empreita de mão de obras ou uma equipe de construtores ou uma construtora, enfim, em que você vai pagar uma administração. Né? É o mais comum de acontecer e às vezes essa equipe já tem ali o engenheiro dentro ou o próprio arquiteto. Tá? Percentuais hoje varia muito, né? 10%, 12%, 15% para administrar a tua obra. Mas nesse caso, você tem a possibilidade de estar gerenciando aquilo mais de longe. Você não vai estar no dia a dia, você não vai se preocupar se
o pedreiro não foi, se o pintor deixou de ir, ou se choveu ou não, você tem o prazo de receber a tua casa pronta. Tá. Né? Se você optar por administrar a obra você mesmo, né, tem as suas vantagens, pode ser que sim, mas a maioria dos casos a gente vê que chega a um estágio que o cliente não aguenta mais, porque não é o mercado dele, não é o dia a dia dele, né? E aquele profissional que vai administrar para ele, ele já está no dia a dia do mercado. Então ele sabe onde comprar o melhor material, onde ter a melhor negociação, então acaba sendo mais prático, né? Então essa questão da construção, né, de tirar o projeto do papel, dá dor de cabeça, isso é meio mito, meio verdade, porque vai acontecer, os problemas vão acontecer, mas se você tiver uma equipe para gerenciar esse problema para você, a dor de cabeça ela é infinitamente menor. Essa é a grande sacada, acho que é minimizar, né? Assim, dor de cabeça, eu acho que é a maneira que você vai enxergar isso, porque imagina, você tem uma programação de pintar a casa, parte externa, né? E naquela programação, nesse ano choveu 2 semanas seguidas. É uma dor de cabeça, mas precisa ser calculada, né? E aí vem a questão de prazo. Esse eu acho que é um grande mito, né? Prazo de entrega de uma casa. Então, esse é o terceiro mito, que as pessoas sempre falam, que a gente vai ver se é verdade ou mito, né? Construção sempre atrasa. Ela atrasa, eu vejo muito pela expectativa que as pessoas colocam também, né? Você quer antes, mas você também demora para tomar algumas decisões e você não calcula algumas coisas que são inevitáveis, como chuva, como demora de aprovação de projeto, pode acontecer. Então, um projeto pode ser aprovado em 2, 3 semanas, pode levar 60 dias. Né? Você desenvolver um projeto com uma equipe de arquitetura, ainda mais quando é para uso pessoal, muitas vezes você está com tudo aprovado. Pensou, mas se eu fizesse alguma coisa diferente, chama o arquiteto de novo, muda mais alguma coisa. Então, vai para um outro projeto de aprovação. Então, aquele prazo médio de 1 mês para você aprovar o projeto, para liberar para aprovação de condomínio de prefeitura, ele pode levar 60 dias, 90 dias, na sua demanda. Né? Você vai escolher os acabamentos. Tem gente que tem mais praticidade. Tem gente que vai na loja e vai de novo e vai de novo. Então, tudo isso tem a ver com o prazo, porque se você não define o acabamento, ele não pode ser colocado. Se ele não pode ser colocado, outra etapa não pode ser feita, né? Então, o cliente ele precisa estar ciente que essas etapas dependem muito dele também. Então, é um mito que a obra sempre atrasa. É muito mais um alinhamento de expectativa e de entendimento do processo do que o atraso em si. A dica que eu daria, te deram uma previsão de 14 meses, coloca 16 meses já. E assim, nesse ponto, como a decisão é do cliente, o tipo do acabamento, a cor que ele vai querer, tudo, ele precisa estar preparado. Se preparar. Já começa a estudar antes, Pinterest, internet está aí para isso, tirar várias dúvidas. Vai numa loja de tinta, vê paleta de cores, por exemplo. Né? Quando você conseguir precisar escolher, você já sabe. Você já sabe, né? Fora que uma obra, ela é muito complexa, né? Imagina, são muitos detalhes. E cada detalhe é uma decisão importante. Né? Então você precisa estar tomando decisões o tempo todo, sabe? E essas decisões micro que você está dizendo, de cada etapa, que são várias, né? E que levam tempo, que demandam energia, ela está atrelada a uma decisão maior que essa pessoa, seja um construtor, seja um comprador, ele decidiu lá atrás. Porque é muito importante ter essa ciência. Porque inclusive você falou no começo, você vai querer construir? Então você precisa ter ciência que esse processo, a recompensa é muito boa. Exatamente. Mas existe um caminho para se percorrer que o imóvel pronto, por exemplo, já percorreu. Alguém já percorreu, exatamente. Exatamente. E aí você precisa escolher. E é por isso que você paga o lucro, digamos assim, de um construtor ou de alguém que já tem imóvel pronto, porque ele já passou aquilo por você. Exatamente. E aquilo que a gente conversou esses dias, né, Vitor? Basicamente a gente fala não só de investimento monetário, mas de tempo, né? E existem perfis e perfis. Tem cliente que ele tem uma vida estabilizada, ele já tem uma condição financeira e ele também não tem tempo, ele não quer esperar 2 anos para ter um projeto pronto, né? E há clientes que por motivos ou do investimento financeiro que ele pretende dispor, ou até mesmo porque ele gosta do processo, e ele se programa para ficar num outro imóvel, para ficar alugando algo ou num imóvel que ele ainda mora e esperar aquele 1 ano e meio, 2 anos para ter a casa do jeito dele ou o investimento no patrimônio dele. Então acho que são perfis. Né? E aí mais uma vez indo o papel do corretor. O cara às vezes fala assim,
a pessoa fala, eu quero construir, só que muitas vezes ela não tem ideia de tudo que cerca essa decisão, prós e contras. É aquele cliente que chega te perguntando, eu quero ver esse imóvel, eu também queria ver um terreno. A leitura do corretor esse cliente ainda está indeciso. Tudo bem, você pode mostrar a casa para ele e mostrar um terreno. Segundo passo depois disso me fala o que você quer fazer, né? Quais são suas dúvidas, o porquê você está em dúvida entre uma casa pronta ou construir. E aí você vai assim, dar dados para ele, você vai dar informações, vivências e aquilo que a gente falou, né, Vitor? O nosso papel é ser mais franco e verdadeiro possível com esse cliente. A obra atrasa? Olha, ela atrasa, mas nesse sentido, né? Ele atrasa, de repente, por sua culpa, por culpa meteorológica, ou porque às vezes o profissional que você contratou não teve a capacidade de te entregar o que ele prometeu. Né? Se eu comprar uma casa pronta, é melhor do que eu construir? Pode ser que sim. Qual que é o teu estilo de vida? Qual que é a tua pressa? Qual que é o teu tempo? Né? Sim. Porque hoje a gente pode afirmar que o cliente que constrói, ele tem um ganho patrimonial, sim. Mas de todos os clientes que nós vendemos imóveis, casa em condomínio nos últimos 2 anos, também todos tiveram um ganho patrimonial, né? Por comprar no condomínio correto, no momento correto, imóvel correto, e fazer uma boa negociação. Sim. Né? Então, o que um ganhou diferente do outro? Um está morando no imóvel 2 anos antes, já fez 2 aniversários na casa e o outro ainda está vivendo aquilo. Né? Então, são escolhas. E aí, o óbvio precisa ser dito, né? Porque muitas vezes parece óbvio, né, que a construção exige, mas, como você disse, muitas vezes a pessoa está num outro mercado, ela tem uma outra profissão, ela não faz ideia do que cerca isso. Né? E aí, você imagina, porque a gente tende a romantizar um pouco os processos. Aí tem que ter o cuidado de escolher os profissionais corretos e assim, é uma questão que o velho ditado aquele, o barato sai caro. Não é o cliente, o profissional que vai te cobrar o melhor percentual de execução. É aquele cara que vai te cobrar o percentual justo, que você confia e que ele vá ser franco com você. Né? Porque como você é uma pessoa leiga no assunto, você fica mais suscetível a ser ludibriado. Sim, sem dúvida. Né? E isso, infelizmente, né, existem alguns relatos de pessoas que foram enganadas, foram usadas de má fé. E repito de novo, Vitor, você está falando do imóvel que é o bem mais precioso de uma família. Né? Então, precisa desse cuidado. Né? Você pode comprar um terreno em uma semana, desde que você consiga passar todas aquelas etapas. Sim. Você pode escolher o teu profissional de execução em uma semana, desde que você faça o caminho correto, porque se der errado, dá muito errado. Sim. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Tá. Dedé, então para a gente poder ir para as perguntas aí do pessoal, então em média, quanto tempo uma casa demora para ser construída? É possível fazer essa... É possível, né? Pensa assim, vamos pensar no melhor cenário, se tudo der certo, tá? Se não acontecer coisas, por exemplo, uma pandemia, sei lá, uma exceção, uma coisa muito rara, qual que é o... Vai depender do projeto e do tamanho dele, obviamente, né? Mas se você pegar hoje um projeto médio, uma casa térrea aí de 160 metros até 200 metros, eu colocaria entre compra do terreno, desenvolvimento de projeto, aprovação, execução, de 1 ano a 1 ano e meio, né? Um prazo tranquilo. Se você fala de um sobrado mais elaborado, né, de um tamanho maior, você pode colocar uma média de 1 ano e meio, muitas vezes até 2 anos. Né? Se tu pegar uma casa mais robusta, maior ainda, é um prazo médio de 2 anos. Né? De 2 anos. Aí lembrando que o construtor, muitas vezes ele tem um know-how já de fazer as escolhas mais rápidas, porque ele já vive isso com mais prática. O cliente final, muitas vezes ele demora mais para fazer as escolhas. Né? Mas essa é a média. Né? Agora, se tu pegar aí uma casa num condomínio Santa Maria, 1.500 metros, um IP, né? Casa aí de 600, 700 metros, pode levar um período um pouco maior, são mais detalhes e é um projeto mais robusto. Né? Sem dúvida. Beleza. Vamos para as perguntas então? Que o pessoal tá... E é porque é muito importante agora a gente sentar, né? Isso aqui é o que a gente está trazendo aqui são para construir um raciocínio de coisas que a gente vê no nosso dia a dia como corretor, mas agora é sentar na cadeira do cliente, vamos dizer assim, e ver o que realmente
Onde dói, onde aperta? Aonde o calo aperta, né? O que você tem aí para nós? Ó, tive uma pergunta aqui que eu acho bem legal e é algo que a gente vê recorrente tanto na compra do terreno ou da casa pronta, né? Fale mais sobre a importância ou a polêmica do terreno versus casa de muro. Porque uns amam, outros odeiam. E é uma realidade, né? Então, só explicando assim para quem está O ouvindo. que é o que é o que, né? O que é isso? Vamos dar o pingo nos is aqui. Terrenos, basicamente, existem 3 tipologias, né? Um terreno de ilha, que a gente chama, que é aquele terreno no meio do condomínio em que ele é cercado em todos os lados por casas. Tá. Né? Então, imagina aquela quadra bem no meio ali, então ele tem vizinhos em todos os lados. Tá. Né? O terreno de esquina, então ele tem 2 vizinhos normalmente, né? de lateral. E o terreno de muro, que é aquela parte em que o condomínio ele é cercado, né? E ele fica com um vizinho do lado esquerdo normalmente e um do lado direito, tá? A gente está falando basicamente sobre a questão segurança. É o único item assim que tem essa questão de decisão dos clientes. Quando você vai para um condomínio, você busca mais segurança, você busca uma portaria, uma vigilância 24 horas, câmeras, enfim. Né? Então o cliente tem esse mito, eu vejo dessa maneira, de imaginar que o muro ele pode não estar comprando a segurança que ele gostaria. Porém, os condomínios, cada vez mais, eles estão mais preparados para monitorar, né? Para você ter aí câmeras, inclusive com aquele mapa de calor, né? Cerca elétrica, monitoramento, alguns condomínios já com guarda armada. Então, quando você escolhe um terreno de ilha, que é aquele com todos os vizinhos lá, você tem que se preocupar com a tua privacidade, porque se vier um sobrado aqui, a tua casa pode ficar mais exposta. Então essa leitura, quando você vê o terreno, precisa olhar isso. Um terreno de muro, eu particularmente gosto muito, ele tem casa só dos lados. Se a casa estiver pronta, você já sabe o que já aconteceu, não tem vizinho de fundo. Né? Só que, como os condomínios eles têm uma segurança já muito bem elaborada, o cliente fica seguro. Ele precisa só passar essa barreira da sensação dele, né? E aí tem as vantagens e desvantagens, é uma escolha. Por exemplo, para fazer uma piscina com borda infinita, como você citou, teria que ser um terreno de muro. Ou uma disposição dentro até de uma disposição de ilha, em que a topografia daquela quadra ela seja bem acentuada. Para ela ficar mais alta que as outras Então, casas. digamos, esse terreno aqui de cima, o cliente vai ter um muro de arrimo aqui, um muro, e de repente o nível da piscina dele vai dar aquela vista. Entendi. Né? Então nem sempre. Tá. Então, entendido o conceito, qual é a pergunta mesmo? Porque uns amam, outros odeiam. Porque isso é importante, porque já aconteceu, acho que com todo corretor, às vezes a pessoa, de repente eu tô lá com uma gestão de venda de um terreno, né? O corretor tá lá. Primeira pergunta que o cliente faz, primeira condição que ele coloca, eu não quero terreno de muro. Aí você fala, poxa, né? Então realmente existe um preconceito ou uma rejeição maior para esse tipo de terreno. Existe, mas também existe aquele cliente que não quer um terreno de ilha de jeito nenhum, porque ele imagina que a privacidade dele vai ser comprometida. Então os que eu odeio por conta dessa coisa da segurança, que sendo real ou não é uma crença. Sim, e os que amam é exatamente por essa questão de uma maior privacidade. Então aí eu vejo que é um gosto pessoal. E aí o papel do corretor é não tomar decisão pelo cliente, passar as informações para ele. Que um dos grandes erros dos corretores em termos gerais, tomar decisão pelo cliente. Né? Não, esse terreno para o corretor não é bom, mas o corretor tem um projeto de casa que serve para ele. De repente para o cliente aquele projeto é o que vai atendê-lo. Né? Eu sou um exemplo que eu adoro terreno de muro, porque eu gosto de explorar a vista, gosto de fazer aquilo que um terreno de ilha não vai me permitir. Mas eu entendo também que o terreno de ilha tem as vantagens dele, né? Assim como tem clientes que só compram um terreno de esquina, porque eles gostam de ter uma projeção maior da fachada, muitas vezes colocar a fachada para um lado e a garagem na lateral. Então, tudo tem um lado bom e um lado a ser trabalhado, digamos assim. Legal, bacana. Tem mais pergunta aí? Tem mais aqui, vamos ver. Consigo financiar o imóvel que está em obras? Isso é legal. Isso é legal. Consegue tanto antes e durante, né? Só que quando já está sendo executada a obra, é importante observar que há um percentual mínimo que precisa ainda ser executado para que o banco consiga avaliar e liberar. Então, por exemplo, se a pessoa eu não tenho certeza exata, mas faltando 10 ou 15% só da obra, não consegue mais. Né?
Mas às vezes a pessoa executou metade da obra, faltou capital, faltou recurso, ele pode sim, né? Existem as regras para o financiamento, né? Do projeto tem que estar adequado, ele libera um valor. E é muito importante que o cliente saiba, né? Muitas vezes ele imagina que ele financiando a obra dele, ele já vai ter, digamos assim, o custo do aluguel dele e o custo da execução da parcela. Ele paga uma parcela bem reduzida enquanto está executando a obra, né, que a gente chama de juros de obra. Quando ele entregar o habite e a casa já ali finalizada, pronta, aí sim que ele passa a pagar o valor integral. Legal. Então, quer dizer, às vezes ele consegue executar a obra, liberou o financiamento no banco, entregou o aluguel dele, deixou de ter aquela parcela, foi morar na casa e aí ele passa a pagar a parcela cheia. Legal. Então, a resposta é sim, porém tem alguns critérios que precisam Algumas ser regras, analisados, né? Algumas Isso. regras, como obviamente qualquer financiamento. E a outra aqui é uma pergunta bem clássica também. O lucro da construção, ele compensa as dores de cabeça Legal. da obra? E aí você como construtor, quantas casas você já construiu? Duas. A gente está com dois projetos. Dois projetos. Legal. E já andamos em muitas obras aí. Então, no dia a dia. nos diga, vale a pena? Primeiro, você consegue trabalhar a ansiedade, trabalhar o tempo, trabalhar os nervos. Se você conseguir, compensa, né? Porque o patrimônio de quem constrói para ter o imóvel para si ali, realmente vale a pena, porque você vai investir um pouco menos para ter aquele mesmo imóvel que você compraria pronto, né? Mas se você não consegue lidar com isso, com a ansiedade, o prazo, lidar com mão de obra, né? E não é para você, aí você deve procurar uma compra de um imóvel pronto. Ou investir em outra coisa. Ou investir em outra coisa, ou investir o teu tempo na tua empresa, se você que for vai te dar mais investidor. retorno. Né? E você consegue dizer para mim, baseado na sua experiência, tá, e no que você já viu como corretor, um percentual que normalmente gira o lucro de uma casa? Pensa assim, obviamente deve ter exceções boas e ruins, mas uma média tem um percentual? Eu falo assim, o cliente final, ele tem um percentual menor, por quê? Porque ele vai sempre excedendo no que ele está colocando no imóvel, né? Ele tem aquela pintura que é muito boa, que já tem um valor agregado, mas ele coloca mais caro, porque é para ele. Né? Então, desculpa até te interromper, esse é um mito que eu queria colocar. Se o custo muda? Assim, o cara que constrói para ele, quer dizer, o cara que constrói para revender, ele não põe a mesma qualidade de acabamentos do que o cara que constrói para morar. Na verdade, ele coloca... Porque tem um pouco de preconceito com casa de construção. Mas aqui o construtor ele pensou no lucro, ele não pôs o melhor que tem. Existe um pouco desse ruído. Na verdade, assim, o construtor, poucas exceções sim, tem obras que não são boas, a qualidade ali é excessiva, né, em ter uma margem maior. Mas a responsabilidade de um construtor, ela existe, né? Ele tem aí 5 anos de garantia, mais todas as garantias que ele precisa dar. Existe a garantia. Existe. Então, ele não tem o interesse de colocar uma tinta de má qualidade, porque ele vai precisar refazer aquela pintura. Né? Então, ele coloca uma tinta de qualidade muito boa, né? O que acontece? O cliente final, ele vai escolher, às vezes, o bom do bom do bom, o melhor ainda, e obviamente é mais caro, né? Então, por exemplo, um revestimento 1,20 por 1,20, o construtor coloca uma casa aí, Olhos d'Água, por exemplo, é super caro, marca excelente, uma qualidade renomada. O cliente final tem o sonho de vida de trazer um acabamento lá da Espanha, que ele custa em euro 4 vezes mais. Por isso que a casa do cliente final fica mais cara, porque ele já vai colocando todas as vontades. Ele põe sonho, né? Ele põe emoção no negócio. Vou pagar porque é para mim mesmo e pronto. Então essa margem ela diminui, né? Mas a margem sim, ela existe porque você comprou o seu tempo também, né? E aí quando você for revender essa casa, obviamente o valor dela de mercado é maior do que o valor que você investiu. Sim. Né? Então, se você fez boas escolhas, né? Se você fez boas escolhas, pode acontecer, aí tem o inverso também. O cliente excedeu tanto no gosto pessoal e nas vantagens, e a gente vê muito, né? Até um próprio apartamento acontece isso. Eu coloquei o melhor lustre, melhor isso, melhor aquilo, tá bom. Muita coisa que você investe e muito, você só paga usando. Sim. Né?
Você investe para o seu bem-estar. O seu bem-estar, é assim que você paga isso. Mas na hora de você revender, o mercado também tem um limite de valor. Porque é o que a gente estava falando, é importante quando você vai construir uma casa num condomínio, você ter assessoria de um profissional do mercado imobiliário para ter, falar, Dedé, nesse condomínio aqui, cara, hoje, para os próximos 2 anos, qual que é a projeção do preço de venda? Sim, cara, sim. é 1 milhão, por exemplo. Então você sabe que se você gastar 1.200, 1.200.000 para construir aquela casa, você não vai conseguir vender aquela casa por 1.200, 1.300. Você vai morar 5 anos, aproveitar ela, fazer bastante churrasco nela e aí sim você vai vender tendo pago aquilo para você. Exato. Ou até pegar uma casa hoje de 1,5 milhão e colocar, pode sim, 800 mil reais em armários. Acontece. Você está excedendo para um gosto pessoal, né? Então precisa ter essa consciência e enquanto assessor desse cliente é preferível a gente falar uma verdade que doa um pouquinho do que uma mentira que seja mais suave, mais agradável, mas não é a realidade. Acaba sobrando sempre para o corretor ter as conversas difíceis com os clientes. Sim. Porque somos nós que muitas das vezes temos que trazer para o cliente a realidade e de repente mostrar para ele que aquela expectativa que ele tem não condiz muito com a realidade. Então sobra sempre para nós ter as conversas mais difíceis. É porque quando você faz aquela prévia inicial de entender, de escutar ele vai te falar tudo o que ele quer. E talvez você seja o advogado dele ali naquele momento, momento difícil de falar, entendo, mas não tem como. Às vezes por uma questão financeira, por uma questão de não adequar o projeto, de não ser possível realizar. Né? Porque de repente esse cliente vai despender tempo, dinheiro, investimento e chega lá na frente com 70% da obra concluída, ele vai entender realmente não vai dar certo. E ele Filho da mãe, devia ter escutado ele. E ele pega desgosto, aí não quer mais saber, aí acontece muito isso, né? Então, mas então, assim, pensando agora no consultor que constrói visando lucro, o consultor profissional, qual que é a margem, mais ou menos, se tudo der certo? Se tudo der certo, a gente tem aí, bruto, né, falando, uma média de 25%, 30%, 20%, depende muito do que ele quer entregar e da margem, porque o construtor ele não tem o lucro da produção dele em um imóvel só. Ele tem uma escala de produção. Né? Ele está fazendo 3, 4, 5, 6, 10 imóveis ao mesmo tempo. Né? Então ele tem ali uma empresa, né? Ele trabalha com aquilo anualmente, né? Uma empreiteira, né? Isso. E aí, como a gente falou, às vezes o cliente final, ele pode naquele momento empatar até a obra dele com o custo da obra pronta, mas ele fez do gosto dele. Sim. E aí dali 4, 5 anos, o patrimônio dele valorizou, ele vai realizar melhor. Tá, né? Legal. E, bom, eu acho que para esse primeiro bate-papo... Deu para falar um pouquinho, né, sobre... Com certeza, não é tão simples assim. Aliás, para muitas pessoas, eu acredito que para a maioria das pessoas que vão nos ouvir, nos assistir, caramba, é tão complexo quanto eu imaginava, porém, existe uma forma de navegar nesse oceano da construção de uma forma muito mais segura e tranquila, né? Sim. Porque no final das contas eu tenho certeza disso. Isso, inclusive, esse é um projeto pessoal meu, eu tenho muita vontade, eu vou realizar esse projeto um dia, que é subir uma casa do zero, com um projeto, e isso deve ser animal. É, que você falou no início, né? Eu procuro me envolver em todas as etapas do processo, até desenvolvimento da planta, escolha do terreno, tudo. É muito gostoso, é muito prazeroso, né? Quando você quer se dedicar a isso, quando você quer participar e precisa curtir todo o processo, gostar. Até da dor de cabeça você precisa gostar, porque ali você está aprendendo algo, você está melhorando algo. Sem dúvida. Né? Que você talvez numa próxima construção... Você vai tendo mais experiência, Exato. vai tendo mais... Vai doendo cada vez menos, né? Cada vez menos e assim, é muito complexo. Um cliente final, um construtor não consegue fazer tudo sozinho, ele tem a assessoria dele. Um cliente final precisa mais ainda. Aprovação de projeto em condomínio, eles te mandam uma lista desse tamanho, você não vai saber a metade daquilo. Aprovação em prefeitura, documentação, parte de recolhimento de tributos, parte de prefeitura, depois a BITS, então... Tudo é muito complexo, mas como você falou, Vitor, pode ser mais tranquilo, mais prazeroso, porque você vai ter quem te assessora e você vai tomar as decisões, que é o mais importante, né? E assinar os cheques a cada 15 dias para pagar a rapaziada. Não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Foca no projeto, põe lá o projeto da casa pronta na parede do quarto, ali no teto, para toda vez que...
faz o Pix, não sei o que, você olhar e falar, tá, é ali que eu vou chegar. Tá valendo a pena. Até porque é isso, né? Você tem ali um orçamento e ele só vai, e você não morou, você não você não tá vendo retorno imediato. Aí quando vê do nada, tá pronto. É como se fosse comprar um imóvel na planta, assim, mais ou menos o raciocínio, né? Basicamente isso, porque você também paga a construtora para fazer para você. Né? E, mais importante de tudo, chamar o corretor pro churrasco depois da inauguração. É ou não é, meu amigo? É uma das cláusulas que a gente deixa lá no contrato já pronta. Senão nem fecha. Que imagina a churrasqueira do cliente não funcionar direito ou a chopeira. É triste, hein? A gente vai lá sempre para ver e vai umas 3 vezes, viu? Que legal, Dedé. Cara, muito obrigado pela sua presença, pelo papo, pelas informações. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito relevante para muita gente. Espero ter você conosco aqui novamente para trazer outros temas. Bora, só chamar. Falarmos um dia de construção novamente. E tamo junto, meu amigo. Tamo junto, Vitor. Agradecer aí o pessoal da Loungecast, da Remax Lounge. Um abração pra rapaziada da confraria, que se eu não mandar eu tô lascado. Faz favor. Inclusive é importante dizer, desculpa te interromper, Dedé. Aqui nós temos 2 imobiliárias. Né? Eu trabalho na Remax Lounge e o Dedé trabalha na confraria, corretores associados. Uhum. Então são 2 corretores de empresas distintas, trocando uma ideia para levar a informação. Para agregar para o mercado, né? Pro cliente, né? Ele é o nosso principal ator ali, né? E ele precisa ter isso, né? Então manda um abraço pro pessoal da confraria. Começar de Grace, Matheus, Hudson, Rafa, todo mundo aí, toda a galera que a gente está sempre junto aí, né? E um abraço para todos os nossos clientes, né? Falar para eles que não precisa comprar para chamar a gente para tomar um café e bater um papo. Pelo contrário, a gente faz questão de conversar, entender. Comprar, construir, fazer algo é só uma consequência. Então não tenha medo, viu? Às vezes o cliente tem a sensação, poxa, mas se eu vou conversar com o corretor, com um vendedor, eu preciso comprar algo, senão vai estar errado. Não está errado, né? Pelo contrário, vai lá, conversa, fala o que você quer. Aí se for para fazer um bom negócio, vai acontecer. Se não for também, tomou o café, tomou a cerveja. Virou amigo, ganhou um amigo. Virou amigo, então é isso aí. Da hora. Vambora para as próximas. Valeu então, Dedé. Valeu. Acompanhe os próximos episódios, pessoal. Tchau, tchau. Ali Isso aqui dá para cortar. A expectativa ela já é maior, então você já sabe. Rapaz, esse aqui é o problema do microfone comigo aqui. Tá vibrando, Ainda bem que tá aqui o... Deixar água pra cá. Afasta o copo aí. Afastar o copo. Sabe aquela sensação? O microfone tá querendo falar alguma coisa pra nós hoje. Nós vamos trocar esse microfone, viu, japonês? Pode trocar esse microfone aqui. Bota uma luvinha de boxe aqui, ó. É.